Voltei, crianças, eu voltei com a página 12 de História. E a gente aqui em História, lembra do tema que a gente está estudando? Identidade. Então a gente estudou a nossa identidade, que são as nossas características, nossos gostos. A gente estudou a identidade familiar, que cada família aí é de uma forma, tem um modo de agir, um modo de ser. Isso são características pessoais de cada um, que é a identidade. E aí o tema de hoje, dentro desse conceito de identidade, é outros nós. Então, tem eu, você, nós e outros nós. O que quer dizer isso? Quer dizer que a maioria de nós que vivemos juntos, geralmente a gente convive um com o outro, a gente geralmente tem assim, num conjunto, numa sociedade, os mesmos costumes. Mas tem outros grupos que têm costumes completamente diferentes da gente, que a gente vê, a gente fala, nossa, ele tá fazendo isso, ele tá fazendo aquilo, é uma situação totalmente diferente. E a gente vai falar dos indígenas, porque os indígenas que vivem aí em tribos, os indígenas, ou sem ser os indígenas que vivem junto com nós em sociedade, mas que vivem em tribos afastados aí das cidades, das grandes cidades e povoações, eles têm culturas e características muito pessoais. Então a gente vai falar um pouquinho disso hoje, tá bom? Então no Brasil existem mais de 250 povos indígenas. Eles falam 150 línguas distintas. Então nós falamos uma língua, né, que a gente conversa e vocês me entendem, eu entendo vocês. E se a gente vai nessas tribos, eles estão falando uma língua completamente diferente, mesmo morando no Brasil. Então por isso que a gente fala outros nós, outros povos. Esses povos são diferentes, assim como os costumes deles. Então tem aqui, né, tem aqui um mapinha do Brasil. E tem alguns índiozinhos aqui representando tribos, né? Então tem Calapalo, tem vários nomes aí. Aticum, conhecida aí, né? Que tem até o Tupi-Guarani, mais conhecida. Então, mesmo com tanta diversidade, os indígenas também têm várias semelhanças nos modos de viver. Isto é, eles têm um conjunto de características parecidas. Eles em si têm um conjunto de características parecidas, é como eu e a família de vocês, a gente tem um conjunto de características parecidas, tá? Eles têm também, mas diferentes das nossas. Essas características semelhantes fazem parte da identidade indígena. E aí vocês vão ter uma atividade para fazer. Marque um X na resposta que mostra uma característica semelhante entre os indígenas, conforme explicado no texto. Então, conforme isso que a gente discutiu, vocês vão assinalar o X em apenas uma alternativa. Primeira alternativa: eles falam a mesma língua que a gente ou eles vivem no Brasil? Então, qual dessas que a Pro falou que é verdadeira? Vou repetir. Primeira, eles quem? Os indígenas. Esses indígenas que a Pro tá falando aqui, ó. Os indígenas que eles estão aonde? No Brasil, né? Então são povos, né? Um povo de outro país, outro lugar. É do nosso país, são brasileiros, como a gente. Vocês vão marcar aí. Eles falam a mesma língua? Então, se você achar que eles falam a mesma língua, vocês marcam X, tá? Se vocês acharem que não, vocês não marquem nada. E a segunda alternativa: eles vivem no Brasil. Então, vocês acham que eles vivem no Brasil? Vocês marquem o X, tá bom? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida também, podem mandar no zap que a Pro responde. Tudo bem? Beijão, fiquem com Deus.